Na escuridão úmida de Sintra, uma mulher tremendo sai de uma gaiola invisível que aprendeu por anos. Na jornada para recuperar a vida, ela encontra por acaso o primeiro amor, aquele que ensinou ao seu coração o que é um amor puro. Mas o passado não quer descansar. A escuridão ainda ronda, jurando destruir qualquer faísca de luz que ela toque. O amor será forte o bastante para rasgar as correntes, ou o medo a arrastará de volta ao abismo. Esta é a história de Helena, da dor, do desejo e da força explosiva, quando o coração decide. Chegou a hora de realmente viver. A noite em Lisboa tem um tipo de silêncio particular, como se a cidade normalmente barulhenta durante o dia, com o tilintar dos elétricos e os passos dos turistas também se curvasse diante da escuridão. Mas para Helena Duarte, esse silêncio não era pacífico. Era denso, opressor, como se o menor som pudesse despertar o monstro adormecido na ampla casa chamada Casa Vilhena. Ela estava no quarto frio, a luz do abajur projetando um tom amarelado e fraco, silenciosamente enfiando cada item na mala velha. As mãos tremiam, a respiração era curta. Cada vez que o zíper fazia um leve SRT, seu peito doía, temendo que aquele som ecoasse pelo corredor e perfurasse o sono de Tomás Vilhena, o homem que transformara sua vida em prisão. O nome Tomás impunha respeito entre os empresários de Lisboa. Famoso pelo poder e riqueza, elegante por fora e cruel por dentro, controlava cada mínimo detalhe da vida alheia. Mas só Helena conhecia o rosto verdadeiro, um homem irascível e violento, que agredia tanto com palavras venenosas quanto com mãos que deixavam marcas roxas na pele. Aquela noite, os hematomas ainda estavam marcados em seu braço, prova viva da fúria gratuita dele poucas horas antes. Helena abaixou-se, enfiou o braço dentro da manga comprida, tentando esconder não só os hematomas, mas também a vergonha. Na mala não levava muita coisa, sem joias, sem lembranças. Apenas algumas roupas simples, documentos e um envelope fino guardado num compartimento secreto, o dinheiro que juntara ao longo dos anos, moeda a moeda, às escondidas para que esse dia chegasse. Pouco, modesto, mas para Helena era a passagem para a vida. O quarto parecia prender a respiração com ela. Só se ouvia o roncado constante de Tomás do quarto ao lado, pesado e irritante. Esse som antes trazera a Helena uma sensação de segurança quando eram recém-casados à prova de que o homem poderoso dormia tranquilo ao lado dela. Agora a cada ronco vinha o aviso de perigo. Um movimento errado, um som inesperado, e ele acordaria e tudo terminaria. Ela saiu pelo corredor em silêncio. O corredor da Casa Vilhena era longo e gelado, carpete espesso que fazia cada passo ecoar mais fundo na mente. Quadros a óleo pendiam ao longo das paredes, retratos dos ancestrais dos Vilhena, e pareciam seguir seus passos com olhos de acusação. Na penumbra, eram fantasmas vigias, prontos para alertar o tirano. Helena engoliu em seco, o peito arfando. A cada passo, imaginava Tomás se levantando, puxando pelos cabelos, arrastando-a com fúria. O pensamento fazia um suor frio escorrer pela espinha, mas ela não parou. Cada passo era uma afirmação. Ou fugia naquela noite, ou morreria devagar naquele inferno. Ao chegar à cozinha, a luz da rua entrava pela vidraça e refletia nos olhos dela. Lá fora, Lisboa dormia. A rua silenciosa tinha apenas alguns postes amarelos solitários. Na esquina, um táxi esperava. O motorista, um senhor de cabelos brancos, apoiava a cabeça no volante, parecendo sonolento. Ele não sabia que aquela corrida levava uma alma faminta por sobrevivência. Helena segurou a maçaneta da porta, o coração quase saindo pela boca. Só tinha de empurrar a porta, só tinha de sair, e a vida mudaria de rumo. Mas naquele instante, o medo a invadiu. A voz de Tomás ecoou na memória. Você nunca vai escapar. Helena, você é minha, para sempre. A frase soava como uma maldição, fazendo suas mãos tremerem. Uma lágrima caiu. Mas desta vez, não por fraqueza. Caiu porque Helena compreendia que, se voltasse, perderia para sempre a chance de realmente viver. Ela abriu a porta. O ar noturno invadiu, frio e cortante, mas fresco. Helena respirou fundo pela primeira vez em anos, sentiu que respirava liberdade. Sem hesitar, abraçou a mala e correu como alguém caçado. Sua sombra
Atravessou o jardim, passou pelo pesado portão de ferro, deixando para trás a sombria mansão. O táxi ligou os faróis, iluminando a rua estreita. Helena abriu a porta e caiu no banco traseiro. O motorista ergueu o olhar, surpreso ao ver seu rosto pálido, olhos inchados. Não perguntou nada, apenas olhou pelo retrovisor. "Rodoviária, por favor", sussurrou Helena, a voz rouca. O carro partiu. As casas e postes ficaram para trás, sumindo na escuridão. O coração de Helena ainda batia acelerado, mas pela primeira vez batia por esperança e não só por medo. Ela olhou para a janela. O reflexo mostrava uma mulher cansada, abatida, parecendo ter envelhecido décadas. Mas por trás do medo havia uma pequena fagulha à luz de quem ousa romper as algemas. Naquele instante, Helena soube. A fuga só começava. As rodas do táxi rolavam macias sobre o asfalto, o som sereno contrastando com a tempestade que rolava dentro dela. Lá fora, a noite lisboeta passava como um filme em câmera lenta. Ruas silenciosas, janelas apagadas, de vez em quando a luz amarela de um bar aberto. Antes isso fora comum, mas agora cada esquina e cada curva faziam Helena tensar, temendo ver o carro conhecido de Tomás no retrovisor. O motorista, um senhor de olhar cansado, espiou pelo retrovisor. Ficou calado, mas naquele olhar havia uma pergunta. Do que essa moça fugia? Helena apertou a mala no colo, sentindo o suor umedecer o couro gasto. Sabia que revelava muito o rosto pálido, hematomas à mostra sob a roupa, respiração ofegante. Estranhamente, o velho não perguntou nada. Talvez já tivesse levado muitos em situações silenciosas como aquela. Talvez entendesse que o silêncio, às vezes, é a maior gentileza. Helena fechou os olhos, mas as vozes do passado não a deixavam. Tomás martelava: "Ninguém me desafia. Você acha que pode fugir? Vou te achar, onde quer que esteja." Ela estremeceu, como se a mão dele a apertasse novamente. Num gesto reflexo, cobriu um braço com a outra mão, como a proteger de um aperto imaginário. Para afastar o assombro, tentou pensar em outra coisa. E, inesperadamente, apareceu Miguel Azevedo, o rapaz de 17 anos, o adolescente de sorriso luminoso na praia de Cascais, a mão que segurou a dela sob a árvore do Parque Eduardo VII, a voz que sussurrou: "Eu te darei uma vida tranquila." Lembranças que foram soterradas pelo casamento sombrio, agora ressurgiam, como uma pequena chama na escuridão. Helena abriu os olhos e viu o próprio rosto no vidro. Olhos fundos, bochechas oco, tão diferente da jovem de outrora. Se Miguel pudesse vê-la agora, reconheceria? A pergunta fez suas vistas se turbar. O táxi entrou na avenida que leva à rodoviária. Ao longe, os neons piscavam, lojas noturnas ainda abertas. O tilintar do elétrico ecoou o som comum que agora parecia distante. O motorista desceu e disse: "Chegamos." Helena pegou algumas notas, trêmula, e entregou. O homem notou o hematoma que apareceu quando ela estendeu o braço para pagar. Parou por um momento, fez um aceno leve, o olhar carregado de uma espécie de bênção muda. Helena quis agradecer, mas a garganta apertada só deixou um aceno e ela saiu correndo. A rodoviária estava raramente cheia àquela hora. Poucos passageiros dormiam nas cadeiras de plástico, malas ao lado. Uma mulher embala um filho adormecido. As luzes frias de neon tornavam tudo ainda mais gelado. Helena se dirigiu ao guichê, voz trêmula: "Me vê uma passagem qualquer. O próximo ônibus que sair." A atendente olhou surpresa, teclou no computador: "Tem ônibus para Sintra. Sai em 10 minutos." Helena confirmou num gesto apressado. Pagou. Agarrou o bilhete como quem segura o último salva-vidas. Ao sair para o pátio, um ônibus branco surrado, mas firme, já estava com o motor ligado e a porta aberta. Helena subiu e buscou um assento junto à janela. A poltrona era dura, mas para ela era um trono de esperança. O ônibus partiu. As luzes internas estavam baixas, muitos passageiros cochilavam. Helena encostou a testa no vidro. O vento noturno entrou por uma fresta, trazendo o cheiro úmido do rio Tejo. Viu as luzes da cidade encolherem até virarem pontinhos que se desfaziam na noite. Um vazio tomou conta dela. Mesmo longe, Tomás parecia ecoar: "Você nunca vai escapar." Ela fechou os olhos, lágrimas misturando-se às lembranças partidas.
Miguel voltou mais nítido, desta vez sorriso brilhante, mão quente segurando a dela, a voz grave prometendo. Se eu tivesse escolhido Miguel, teria sido diferente? Pensou. O ônibus cruzou estradas suburbanas rumo ao escuro do interior. O ronco do motor e a respiração constante dos passageiros formavam um requiem triste. Helena adormeceu à deriva. No sonho, corria por um corredor interminável, paredes que se fechavam. Tomás a perseguia. No fim, uma mão estendia-se à mão de Miguel. Ela tentava alcançar, mas os pés pesavam. Quando quase caía, a mão a tocava e a puxava para a luz. Helena despertou em sobressalto. O céu pela janela já clareava. O sol da manhã dourava os telhados vermelhos. O ônibus entrava numa vila Sintra, a cidade que os guias descrevem como saída de conto. Ela esfregou os olhos, a respiração ainda ofegante. Ao ver as ruas de pedra, as casas antigas com varandas enfeitadas de buganvílias, seu coração foi tomando um compasso mais lento. Pela primeira vez em muitos anos, sussurrou para si: "Eu estou viva." O ônibus parou. Helena segurou a mala e desceu. O frio da manhã tocou a pele, mas dentro dela havia um calor. Cada passo nas pedras era um recomeço. Ela não sabia o que o futuro reservava, só sabia que na noite anterior ousara fazer aquilo que por anos não conseguira, sair do inferno de Tomás. E naquele instante, uma promessa silenciosa ecoou em seu peito. Por mais perigoso que seja o caminho adiante, ela não voltará. Ela escolheu a liberdade. E uma vez escolhida, não a largará. A estrada de Lisboa a Sintra não é longa, mas para Helena, cada minuto naquele ônibus noturno parecia se estender ao infinito. O ronco constante do motor e o piscar das luzes da rua pela janela faziam o tempo desacelerar, transformando cada instante em um teste para que seu coração aprendesse a bater em um novo compasso, o compasso de uma fugitiva, recém-liberta das correntes, mas ainda sem conhecer a sensação de segurança. Sentada quase no fundo, abraçava a mala contra o peito. As mãos trêmulas agarravam firme a alça de couro gasto, como se dentro estivesse guardada a própria vida. De fato, havia apenas algumas roupas velhas, documentos e um envelope com o pouco dinheiro que economizara com toda a astúcia. Mas para Helena, era mais precioso que todos os bens da casa Vilhena, pois o dinheiro e o poder de Tomás nunca lhe deram liberdade. Só aquele envelope pequeno carregava a esperança. O interior do ônibus estava silencioso. Alguns passageiros já dormiam, cabeças balançando ao ritmo do veículo. À frente, um casal idoso repousava tranquilo, ele envolvendo a esposa com o braço. Helena os observou, o coração se apertando. A cena lhe trouxe de volta um sonho juvenil, ter ao lado alguém que não a controlasse, mas a protegesse com amor. Esse sonho trouxe à tona Miguel. O nome rompeu em sua mente como uma velha canção. Miguel Azevedo, o namorado da adolescência, o primeiro amor. Helena ainda lembrava aquela tarde de verão à beira do Tejo, quando se sentaram na grama para assistir ao pôr do sol, rindo juntos. Ele prometera levar-la a todos os lugares, dar-lhe uma vida vibrante. Mas o destino os levou por caminhos distintos. E Helena, num momento de fragilidade, caiu na rede sedutora de Tomás Vilhena, o homem de fachada elegante e interior sombrio. Agora, na escuridão da viagem, a lembrança de Miguel era uma ferida doce. Ela não sabia onde ele estava, como vivia. Talvez já fosse casado, com filhos, vivendo a paz que ela tanto desejara. O pensamento doía. Mas, ao mesmo tempo, aquela memória lhe trazia algo inestimável. A prova de que um dia ela fora amada de verdade, de que existira uma versão de Helena que sabia sorrir, sonhar. O ônibus entrou na autoestrada. Do lado de fora, o céu se abria, negro como tinta, salpicado por poucas estrelas. Helena encostou a testa no vidro gelado, ouvindo seu coração bater. No ritmo do motor, ouvia também os ecos em sua mente. "Você não pode fugir, Helena. Eu vou te encontrar." A voz de Tomás era como uma cicatriz que não se apaga. Ela estremeceu, os olhos embaçados. Pouco depois, um murmúrio a trouxe de volta. 2 rapazes à frente cochichavam e riam, falando do fim de semana no Algarve. Para qualquer outro, aquelas vozes seriam banais, mas para Helena eram ao mesmo tempo lâmina e bálsamo. Lâmina,
porque lembravam que havia gente vivendo livre, feliz. Bálsamo, porque provavam que a vida comum ainda existia e que talvez, se fosse forte o bastante, um dia também pudesse rir assim. Helena fechou os olhos, tentando dormir, mas o sono veio entrecortado, carregado de pesadelos. Ela se via de volta à casa vilena, correndo pelos corredores, ouvindo os passos de Tomás atrás dela. Corria sem parar, mas as portas estavam sempre trancadas. Então, de repente, uma luz ao fundo, e dentro dela, Miguel, estendendo a mão. Ela queria alcançá-lo, mas as pernas pesavam como correntes. Quando já ia desabar, Miguel se aproximava e a puxava para a luz. Helena despertou sobressaltada, suada. Pela janela, a paisagem já mudara. Não havia mais as largas avenidas de Lisboa, mas ruas menores e silenciosas. Casas de telhado vermelho, postes isolados iluminando o caminho. O céu deixava o negro arroxeado para ganhar tons claros, e o horizonte se dourava. Helena se endireitou, o coração ainda acelerado. Mas diante daquela cena, uma nova sensação lhe veio: esperança. A cidade à frente, Sintra, surgia como pintura de conto de fadas, cercada de florestas, palácios nos montes e ruas de pedra levando ao centro. Uma lágrima escorreu em sua face, desta vez não de medo, mas de emoção. Pela primeira vez em anos, via diante de si não apenas escuridão, mas também a luz de um recomeço. O ônibus tremeu levemente ao cruzar uma pequena ponte. Helena piscou, as pálpebras pesadas de sonhos interrompidos. O dia já clareava de vez. O sol nascia por trás das colinas, tingindo o céu de rosa suave. A beleza a deixou imóvel, como se estivesse entrando em outro mundo, oposto à noite de horrores que deixara para trás. Olhou ao redor. A maioria dos passageiros já acordara. Alguns se espreguiçavam, outros comiam pão. Uma criança ria quando a mãe lhe entregou a mamadeira. Helena observou em silêncio, sentindo algo estranho, um calor distante. Quanto tempo fazia que não estava em um espaço simples, onde pessoas conversavam em voz baixa, onde o riso de uma criança soava sem ser abafado por gritos de raiva. Dentro dela murmurou: este é o mundo onde quero viver. Um mundo simples, sem medo. Depois de algumas curvas pelas ladeiras, o ônibus chegou à rodoviária de Sintra. Era pequena, modesta, com poucas bilheteiras e um café discreto na esquina. Helena desceu, arrastando a mala, e respirou fundo. O ar fresco trazia o perfume da mata que descia das colinas, diferente do sufoco da casa vilena. Ficou parada alguns segundos, deixando o vento bagunçar seus cabelos. Parte dela queria chorar, mas conteve. Não havia mais espaço para lágrimas de fraqueza. Precisava seguir, encontrar abrigo, antes que Tomás descobrisse seu rastro. Começou a caminhar pela rua de pedra em direção ao centro. Casas baixas, paredes caiadas, portas de madeira azul, varandas cobertas de buganvílias, tudo parecia um quadro pacífico. Mas a cada passo ainda pesava a maldição de Tomás. Eu vou te encontrar. Ao passar por uma padaria, o cheiro de pão fresco fez seu estômago se contorcer. Desde a noite anterior, só bebera alguns goles d'água, mas não parou. Abraçou a mala com mais força. O dinheiro no envelope era pouco. Precisava economizar cada centavo. Depois de quase uma hora vagando, avistou uma placa de madeira diante de uma casa antiga. Pensão Estrela, quarto disponível. As letras já gastas, mas para Helena brilhavam mais que qualquer letreiro. Parou, hesitou um instante e bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos presos em coque atendeu. Os olhos eram claros, sem julgamento. Está procurando quarto, menina? Helena assentiu. À votre émula. Sim, se anda ouvert vagar. A mulher sorriu, convidando-a a entrar. Venha comigo. A escada de madeira rangeu sob os pés. Levaram-na ao segundo andar, a um quarto pequeno. Paredes antigas, cortinas desbotadas, uma cama de ferro que chiava quando tocada. Mas para Helena, era mais belo que qualquer aposento luxuoso da casa vilena. Ali poderia trancar a porta e ninguém tinha o direito de arrombá-la. É simples, mas tranquilo. O preço é justo. Se quiser, pode ficar já hoje, disse a dona. Helena, hesitante, tirou algumas notas da bolsa com mãos trêmulas. Eu pago adiantado uma semana. A mulher aceitou sem indagar, apenas acenou.
Meu nome é Beatriz. Se precisar, me chame. Quando a porta se fechou, Helena encostou as costas nela. O peito arfava, os olhos marejados. Mas aquelas lágrimas não eram de humilhação, eram doces, de alívio. Largou a mala no chão, foi até a janela e abriu a cortina. A luz da manhã iluminou seu rosto com suavidade. Murmurou para si mesma: eu escapei, pelo menos hoje. O quarto cheirava a madeira velha e tecido úmido, mas para Helena era uma fortaleza. Sentou-se na cama de ferro, abraçou o travesseiro e deixou as lágrimas rolarem. Nunca se sentira tão leve, mesmo sabendo que Tomás não desistiria. Ele tinha dinheiro, homens, maneiras de rastreá-la. Mas ao menos agora Helena tinha um começo, um refúgio, uma chance de reencontrar a si mesma. Deitou-se, puxou a manta fina. Lá fora, Sintra despertava. O sino da igreja ressoava ao longe. Pássaros chilreavam nas copas. Helena ouviu, fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, dormiu sem esperar o som de passos furiosos no corredor. Assim, a viagem noturna não apenas a levou para fora do inferno, mas a depositou em uma terra onde a luz da manhã abria uma nova porta. No quarto pequeno da pensão Estrela, Helena Duarte ficou sentada em silêncio por horas, como se ainda não acreditasse que realmente havia escapado da casa vilena. As paredes manchadas, a cama de ferro antiga, a cortina desbotada, tudo contrastava com o luxo frio da mansão onde fora prisioneira. Mas era justamente essa simplicidade que lhe apertava o coração com uma sensação nova, paz. Com cuidado, puxou o ferrolho da porta, conferiu 2 vezes e só então respirou aliviada. Em muitos anos, Helena nunca tinha podido trancar uma porta para si mesma. Na Casa Villena, a porta do quarto podia ser arrombada por Tomás a qualquer instante. Ali, no espaço modesto, cada som do corredor vinha de longe, sem ameaça. Podia se sentar na cama, sem temer a batida súbita que traria uma explosão de fúria. Mas o medo não desaparecia em apenas uma noite. Deitada, os olhos fixos no teto, ainda ouvia as palavras de Tomás ecoando como lâminas. Você é minha. Não tem direito de ir a lugar algum. Se ousar fugir, eu vou te encontrar. Aquelas frases repetiam-se como um refrão envenenado. Helena estremeceu, puxando o cobertor contra o corpo, como se o tecido fino pudesse proteger lá do fantasma dele. Do lado de fora, a luz da manhã atravessava a janela e iluminava as buganvílias vermelhas da sacada vizinha. Helena levantou-se e abriu a janela. Uma brisa suave trouxe o cheiro fresco da madrugada. Lá embaixo, soavam passos apressados para a feira, misturados aos pregões de pão recém-assado. A vida em Sintra parecia seguir outro ritmo mais lento, suave, humano. Encostada ao parapeito, Helena observava. Os moradores se cumprimentavam, trocavam sorrisos, perguntavam uns aos outros como estavam. A cena apertou-lhe o peito. Por anos fora isolada, envolta no papel vazio de Senhora Vilena. Aparência luxuosa, mas vazia de vida. Ao ver aquelas interações simples, percebeu o quanto desejara aquilo em silêncio. No primeiro dia, mal ousou sair do quarto. Cada ruído no corredor a fazia estremecer. Quando Dona Beatriz bateu para convidá-la ao café da manhã, Helena abriu só uma fresta, recusando com voz baixa. A senhora não insistiu, deixou apenas um prato de pão e uma xícara de leite quente sobre a mesa do corredor. O gesto simples fez os olhos de Helena arderem. Havia muito tempo não recebia um ato de cuidado que não viesse acompanhado de exigência ou controle. À noite, enquanto a pensão dormia, Helena se sentou à janela, olhando a ruela sob a luz amarela. Em mãos, o envelope de dinheiro. Contou pela 10ª vez, organizou as notas, escondeu-as no fundo da mala. Não era muito, certamente insuficiente para sustentar-se por longo prazo. O coração disparou. Preciso trabalhar. Não posso viver escondida para sempre. Mas logo, o medo se impôs. Se eu sair, alguém pode me reconhecer. Se Tomás mandou vigiar, vou ser descoberta. Nos dias seguintes, Helena manteve-se num ritmo fechado. Saía apenas para pegar algo de comer, caminhando rápido, cabeça baixa para evitar olhares. No corredor, ouvia risadas de turistas, batidas de portas, convites para passeios.
Soava como ecos de um mundo distante, no qual ainda não tinha coragem de entrar. Mesmo assim, o silêncio começou a sufocá-la. Na terceira noite, deitada sem conseguir dormir, a sensação de enclausuramento lhe trouxe lembranças da casa vilena, não das trancas, mas do medo constante. Não posso deixar que o medo se torne minha prisão outra vez. Se isso acontecer, então nunca terei escapado de verdade. O pensamento soprou como vento sobre a chama frágil de coragem. Helena decidiu. Na manhã seguinte, sairia. Não para fugir de Sintra, mas para caminhar pelas ruas, respirar, ver rostos, lembrar-se de que ainda estava viva. Ao amanhecer, vestiu um casaco leve, cobriu a cabeça com um lenço. O primeiro passo para fora do quarto fez o coração disparar, mas como ninguém lhe deu atenção, suspirou aliviada e continuou. A arruela de pedra levava à praça central. O sol brilhava entre as árvores, dourando a calçada. A Praça das Flores tinha um movimento sereno. Crianças correndo, um idoso lendo jornal, mulheres vendendo cestos de cravos coloridos. Helena caminhava devagar, absorvendo o ambiente. Pela primeira vez em anos, sentiu-se parte de uma multidão não vigiada, não obrigada. O coração se apertou. Sabia que para outros aquilo era banal, mas para ela era milagre. Sentou-se num banco na beira da praça. Ainda segurava firme a alça da bolsa, instinto lhe dizendo que qualquer um podia ser um espião de Tomás. Mas logo percebeu que ninguém reparava nela. Todos estavam ocupados conversando, comprando flores, tomando café. Ali era apenas mais uma peça no mosaico do cotidiano, e essa invisibilidade lhe trouxe alívio. Um vento trouxe o perfume do jasmim de uma esquina. Helena ergueu o rosto, respirou fundo. A luz da manhã iluminava seus olhos marejados. Por anos, o nascer do sol significava apenas a continuação da noite anterior. Na casa vilena, o dia era programado. Roupas escolhidas por Tomás, agenda ditada por ele, até o sorriso ensaiado para que parecessem um casal perfeito. Ali, pela primeira vez, a manhã tinha significado real. Começo. Depois de muito tempo sentada, levantou-se e entrou numa ruela que levava à rua principal. O tilintar de uma campainha soava na porta de uma mercearia. Ao lado, um café pequeno com uma placa de madeira. Café Aurora. Cortinas brancas tremulavam na brisa. O aroma de café fresco e doces recém-assados se espalhava pelo ar. Helena parou. O coração bateu diferente. O cheiro lhe trouxe lembranças da juventude, quando ela e Miguel passavam horas em uma cafeteria perto da escola, dividindo um doce, falando de sonhos. A nostalgia encheu seus olhos de lágrimas. Na porta, um papel simples. Procura-se atendente. Helena congelou. Aquilo podia ser a resposta para suas noites de preocupação. Mas o medo voltou. Trabalhar significava lidar com pessoas, sorrir, conversar, e se alguém a reconhecesse como esposa de Tomás Vilhena? Se a notícia chegasse a ele, a porta se abriu. Uma mulher rechonchuda de meia-idade saiu, usando avental branco, mãos polvilhadas de farinha. Ao ver Helena hesitante diante do café, perguntou: "Está procurando alguma coisa, menina?" Helena se assustou, gagueando. Eu só estava olhando." O olhar da mulher era doce, sem julgamento. Ela lançou os olhos ao papel na porta e acrescentou: "Está à procura de trabalho?" A pergunta atravessou a barreira de Helena. Quis negar, mas seus dedos apertaram a bolsa. O envelope frágil veio à mente. Sem emprego, logo ficaria sem nada, e sua liberdade sumiria. Engolindo seco, murmurou: "Sim, senhora da Uver vagar." O sorriso da mulher se abriu. "Eu sou Beatriz, dona do café. Entre, vou lhe mostrar o serviço." Helena entrou hesitante. O espaço era acolhedor. Mesas de madeira pequenas, a luz do sol entrando pelas janelas. O ambiente a fazia tremer por dentro. Beatriz explicou o básico: servir mesas, levar café, ajudar na cozinha. O salário era modesto, mas suficiente para um começo. As palavras de Helena saíram embargadas. "Obrigada, vou me esforçar." Beatriz tocou-lhe o ombro, afetuosa. "Aqui, não apenas trabalhamos. Vivemos juntas. Você vai ver, será fácil." Ao sair do café, Helena sentia as pernas mais leves. Dentro dela, um broto de esperança nascia.
A pensão Estrela lhe dera abrigo. O café Aurora, talvez, desse sentido. Naquela noite, de volta ao quarto, Helena se sentou à janela. As luzes douradas da rua se espalhavam, o vento fresco descia das colinas. Seu coração batia acelerado de medo e de entusiasmo. Sabia que o caminho ainda estava cheio de perigos. Tomás ainda era a sombra atrás dela, a maldição não quebrada. Mas ali, havia começado a escrever as primeiras linhas de um novo capítulo, e Helena prometeu em silêncio. Nunca mais deixaria o medo aprisionar. Lá, na primeira manhã em que Helena entrou no Café Aurora como funcionária, seu coração batia descompassado, como se fosse subir a um palco diante de uma plateia. A campainha da porta de vidro tilintou suavemente quando ela empurrou. O aroma do café recém-torrado a envolveu de imediato, misturado ao cheiro acolhedor de pão assado. O espaço era pequeno, mas quente. Mesas de madeira polida, toalhas brancas impecáveis, alguns vasos de flores nas janelas. Simples, mas carregado da sensação de lar, algo que Helena acreditava ter perdido para sempre. Senhora Beatriz já estava lá, mangas arregaçadas, limpando o balcão. Ao vê-la hesitar junto à entrada, sorriu, as rugas suaves ressaltando a bondade do olhar. Chegou. Muito bem. Hoje vou lhe mostrar tudo. Helena assentiu, o coração ainda trêmulo. Vestia uma camisa branca antiga, jeans simples e sapatos baixos pretos, o mais discreto que possuía na mala. Para ela, eram como uma armadura. Não queria chamar atenção, apenas se misturar ao trabalho. Beatriz lhe entregou um avental marrom, que Helena amarrou na cintura. Fitou-se no espelho atrás do balcão. Rosto pálido, cabelo preso às pressas, olhos fundos, mas com um brilho de decisão. Não sou a senhora Vilhena, murmurou para si. Sou apenas Helena, uma mulher comum, que trabalha para viver. O trabalho começou. Beatriz lhe ensinou a preparar café na máquina, arrumar bandejas de doces, limpar mesas. Gestos simples, mas para Helena tudo era desajeitado, hesitante. Quase derramou ao servir. Caminhou devagar demais com a bandeja, temendo deixá-la cair. Beatriz não se irritava. Corrigia com paciência, às vezes rindo. Não se preocupe, todos começam do zero. O que importa é o coração que você coloca no que faz. As palavras a surpreenderam. Há anos, Helena só conhecia ordens frias, críticas cortantes. Uma frase de encorajamento tão singela fez-lhe estremecer por dentro. Os primeiros clientes chegaram. Um senhor idoso entrou apoiado em bengala e pediu um expresso. Helena levou até ele, as mãos ainda trêmulas. O homem ergueu os olhos, sorriu e disse baixo: "Obrigado, mocinha." Ela ficou imóvel alguns segundos, tocada pela gentileza. Um simples "obrigado", mas prova de que o mundo não era apenas controle e violência. Perto do meio-dia, o café se encheu. Um grupo de estudantes entrou, rindo alto. Helena se atrapalhou ao atender tantos de uma vez, mas Beatriz estava atrás dela, encorajando com um aceno. Pouco a pouco encontrou o ritmo. Anotar, servir, sorrir. O sorriso começou forçado, mas ao ver os rostos felizes, sentiu-se realmente parte de algo vivo. Nesse instante entendeu. O trabalho no Café Aurora não era só para ganhar dinheiro. Era terapia, uma ponte de volta à vida comum. Cada xícara servida, cada agradecimento recebido, era uma peça no mosaico da liberdade que tanto desejava. À tarde, quando o movimento acalmou, Beatriz colocou um cappuccino diante dela. "Beba. Você fez um bom trabalho hoje." Helena levou a xícara aos lábios. O doce do leite e o amargo do café se misturaram, suaves. Fechou os olhos, saboreando. Havia quanto tempo não desfrutava de algo em paz. Na casa Vilhena, refeições eram cerimônias para agradar Tomás, nunca para si. Agora, aquele cappuccino era uma recompensa própria, oferecida com sinceridade. "Obrigada", murmurou. "A voz embargada." Beatriz a observou em silêncio, olhar caloroso e cúmplice. Não perguntou nada do passado, não quis saber razões, apenas tocou-lhe o ombro e disse: "Todos carregam sua história. Aqui, você não precisa contar se não quiser, só precisa viver, um dia de cada vez." Helena desviou o rosto, mas as lágrimas já molhavam os olhos.
Aquela simplicidade valia mais que qualquer promessa que já ouvira. Quando a noite caiu sobre Sintra, o Café Aurora fechou. Helena ajudou Beatriz a arrumar mesas, limpar o balcão, guardar as últimas xícaras. Seus movimentos já estavam mais firmes, menos desastrados. Sentiu um pequeno orgulho, sensação esquecida havia muito. Você foi ótima hoje, Helena disse Beatriz, pendurando o avental. Para o primeiro dia, está mais que bem. Helena sorriu um sorriso sincero, raro. Eu temia estragar tudo. Ninguém começa perfeito, respondeu Beatriz com voz calma. O que importa é a vontade de aprender. Helena abaixou a cabeça, o peito cheio de gratidão. Percebeu que, naquele espaço modesto, havia encontrado algo precioso. Encorajamento. Não ameaças, não olhares vigilantes, mas confiança. Ao sair do café, ergueu o rosto ao céu. Estrelas brilhavam sobre os telhados vermelhos e as ruas de pedra. O vento das montanhas soprava com frescor. Puxou o casaco, caminhando devagar até a pensão. Estava exausta, mas dentro dela uma nova força brotava. De volta ao quarto, sentou-se à janela. Abriu um pouco a cortina. A lua prateava-lhe o rosto. Nas mãos, segurava o pequeno cartão com sua escala de trabalho, escrita à mão. Para outros, apenas um papel simples. Para Helena, a prova de que agora ocupava um lugar no mundo. As lágrimas vieram, não de medo, mas de alívio. Deu mais um passo longe da sombra de Tomás. Cada dia no Café Aurora seria um tijolo a mais na ponte que a conduzia de volta a si mesma. Antes de dormir, pegou o envelope escondido no fundo da mala e acrescentou ali o pagamento do primeiro dia. Pequeno, mas visto por ela como vitória. Sussurrou. Pouco a pouco, vou me erguer sozinha. Naquela noite, Helena adormeceu mais serena. As sombras ainda traziam ecos do passado, mas, nos sonhos, ao lado dos corredores sombrios da casa vilena, surgiam as luzes aconchegantes do Café Aurora, o aroma doce do café. E a voz de Beatriz embalava como canção. Sobiba, dia de cada vez. Helena sorriu no sono. Nos dias seguintes, a vida de Helena começou a ganhar um novo compasso frágil, mas mais precioso que tudo o que já tivera. Todas as manhãs, ela saía da pensão Estrela, com um casaco leve nos ombros, e caminhava pela rua de pedra até o Café Aurora. Aquele trajeto curto, antes apenas banal, agora simbolizava renascimento. Do quarto, onde se escondia no medo, até o café onde, pouco a pouco, reaprendia a sorrir. No início, ainda andava de cabeça baixa, passos apressados. Temia cada olhar, desconfiava de qualquer rosto que pudesse ser cúmplice de Tomás. Mas com o tempo, começou a erguer o olhar. A florista da praça sempre lhe oferecia um cravo com um sorriso. As crianças que corriam diante do café a cumprimentavam rindo. Helena respondia timidamente, mas com sinceridade. No trabalho, foi ganhando firmeza. As xícaras de cappuccino já não tremiam tanto em suas mãos, as bandejas saíam mais seguras. Alguns clientes até a elogiavam. Atenciosa, cuidadosa. Helena corava, sem saber como reagir. Havia muito tempo, tudo o que ouvira eram ordens e críticas. Mesmo assim, o medo não desaparecia. Bastava entrar um homem alto, de terno escuro, para que o suor lhe umedecesse as mãos e o coração disparasse. Repetia para si mesma. Não é ele, é só um cliente. Estou em Sintra, não mais na casa vilena. Mas a sombra de Tomás permanecia, teimosa. Beatriz percebia a atenção, mas nunca a pressionava. Oferecia-lhe rotina e aconchego. Ensinava uma receita, contava histórias antigas de Sintra, soltava piadas leves. Helena se sentia, pouco a pouco, desabrochar como um botão tímido depois da tempestade. Uma tarde, enquanto o café estava quase vazio, o senhor Manuel entrou, o cliente fiel do expresso. Expresso, menina. Helena sorriu. Serviu-lhe a xícara. O velho a olhou com bondade. Está indo muito bem. Veja só, suas mãos já não tremem tanto. Helena ficou imóvel por um instante, o coração aquecido. Apenas uma frase simples, mas que iluminava o escuro de dentro dela. Murmurou baixinho. Obrigada. Nesse instante compreendeu. O Café Aurora não era só um trabalho. Era um lar pequeno, onde cada elogio, cada sorriso, cada aceno ajudava a reconstruir sua confiança despedaçada. Mas às noites,
ainda eram de sobressalto. De volta ao quarto da pensão, qualquer ruído no corredor a fazia imaginar Tomás à porta. Muitas vezes, se encolhia com o travesseiro no colo, olhando fixamente para a fechadura até adormecer de exaustão. De dia, esforçava-se por viver como qualquer mulher. De noite, seguia sendo a fugitiva caçada pelo passado. Entendia, então, não estava realmente livre. Apenas sustentava um ritmo delicado, que poderia ruir se Tomás surgisse. As noites em Sintra eram calmas demais, ruas vazias, luzes amarelas rarefeitas, só o vento nas árvores, um cachorro distante, o sino da igreja ao longe. Para muitos, era segurança. Para Helena, às vezes era um vazio aterrador, onde qualquer som podia se transformar em presságio de perigo. Uma madrugada, ouviu passos pesados pararem bem debaixo da janela. O coração gelou. Correu, apagou a luz, fechou a cortina e se encolheu na escuridão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Só minutos depois, quando nada mais se ouviu, ousou respirar de novo ainda tremendo. Não dormiu naquela noite, sentada contra a parede, os olhos cravados na porta. No dia seguinte, entrou no café com olheiras profundas. Beatriz percebeu de imediato, mas não perguntou. Apenas pousou-lhe a mão no ombro e disse: "Deve ter sido difícil dormir. Tome um chá de gengibre, vai aquecer o coração." Helena segurou a xícara. O aroma suave subiu, o calor desceu pela garganta. Quis chorar, não de dor, mas pelo espanto de ser cuidada. Com o tempo, o café se tornou refúgio. Helena já sabia os nomes de alguns clientes: Manuel, o do expresso, os estudantes que pediam chocolate quente, a jovem mãe que sempre queria cappuccino com espuma extra. Cada rosto, cada hábito, era uma peça devolvendo-a ao mundo normal. Ainda assim, a ansiedade nunca a abandonava. Uma tarde, a porta se abriu e entrou um homem alto, de terno escuro, cabelo engomado. O coração de Helena parou. Tremendo, quase deixou cair uma bandeja. Só quando ele falou ao telefone, com voz desconhecida, percebeu que não era Tomás, mas já estava encharcada de suor frio. "Você está bem?" perguntou Beatriz, baixinho. Helena forçou um sorriso, acenando, mas sabia. O passado ainda a dominava. Naquela noite, incapaz de dormir, escreveu num caderno escondido sob o travesseiro: "Não posso viver eternamente no medo, mas ainda não sei como me libertar dele." Fechou o caderno como quem guarda a própria alma, e mesmo nesse ritmo frágil, surgiam lampejos de luz. Num sábado de manhã, enquanto limpava uma mesa, uma menininha correu até ela e entregou-lhe um cravo vermelho. "Para você, porque você sempre sorri para mim." Helena ficou imóvel, lágrimas nos olhos. Quanto tempo fazia que não recebia algo por pura bondade? A menina riu e voltou para a mãe. Helena abraçou a flor contra o peito. Pela primeira vez em muitos anos, o coração bateu não apenas de medo, mas também de alegria. No fim do dia, ao receber o envelope de pagamento, Helena sentiu-se inquieta. Eram poucos euros, quase nada perto da fortuna que Tomás controlava. Ele podia usar dinheiro para comprar gente, para rastrear pistas, e ela tinha apenas aquelas notas amassadas, mas logo se lembrava: "Este dinheiro é meu. Ganhei com minhas mãos. É pouco, mas é a minha liberdade." Uma noite, depois de fechar o café, Beatriz se sentou ao lado dela e disse: "Se quiser compartilhar algo, fale. Não vou forçar, mas às vezes o peso fica mais leve quando é dividido." Helena olhou para a senhora, os lábios tremendo, mas nada saiu. Não tinha coragem ainda. O medo era uma muralha. Beatriz não insistiu. Apenas sorriu e disse: "Quando estiver pronta, estarei aqui." Deitada naquela noite, Helena repetiu baixinho: "Talvez eu não esteja tão sozinha." Mas sabia, a paz ainda era frágil. Qualquer sinal do passado podia derrubá-la. Seu coração, mesmo aprendendo um novo ritmo, continuava à espera de uma tempestade. Uma chuva repentina caiu sobre Sintra numa tarde de quinta-feira, enquanto Helena limpava mesas no Café Aurora. As primeiras gotas bateram contra o vidro, logo virando um véu cinzento que cobriu a praça. Os clientes se apertaram para dentro, conversas misturando-se ao som da tempestade. Para Helena, aquele ruído trouxe lembranças. Anos antes, também numa tarde chuvosa,
Ela e Miguel Azevedo haviam se abrigado sob a marquise de uma livraria antiga em Lisboa. Ele lhe ofereceu o casaco, sorrindo. Se você se molhar, minha mãe vai brigar comigo. Helena recordava nitidamente o calor daquele gesto, o coração adolescente disparando. Miguel era a memória mais doce que guardava uma chama frágil que resistia em meio às trevas do casamento com Tomás. Agora, observando a chuva pela vidraça do café, essa lembrança ressurgiu com tanta força que suas mãos pararam no ar. Levou a mão ao peito, tentando se acalmar. Por que aquilo voltava? Seria porque nunca conseguira abandonar de fato aquele passado luminoso? Nesse instante, o sino da porta soou. Helena ergueu os olhos e o coração parou. Um homem entrou, alto, passos firmes, mas tranquilos. O cabelo estava mais curto, as rugas discretas no canto dos olhos, mas o olhar, aquele olhar profundo que amara, permanecia intacto. Miguel. Helena ficou atônita. A bandeja quase caiu de suas mãos. O corpo paralisou, sem saber se fugir ou permanecer. Anos inteiros desabaram sobre ela em segundos. Miguel não a reconheceu de imediato. Foi ao balcão, deixou o guarda-chuva e pediu um café em voz grave e familiar. O som transportou Helena de volta aos 17 anos, as promessas sussurradas ao pôr do sol. Com os olhos baixos, respondeu trêmula. Café. Quando ergueu o rosto, seus olhares se encontraram. O mundo cessou. Miguel congelou, depois suavizou a expressão, tomado de surpresa e emoção. Helena, e você? O coração dela explodiu. Os lábios tremeram, incapazes de formar palavras. Desejo, vergonha, dor e esperança misturaram-se. O café seguia barulhento, mas para ela só havia dois seres. Miguel aproximou-se, a voz baixa mas firme. Não acredito. Depois de tanto tempo, você aqui diante de mim. Helena desviou o olhar, fingindo limpar o balcão para esconder as mãos trêmulas. Perguntas a assaltaram. O que ele faz aqui? Por que agora? Posso falar com ele ou devo me afastar? A razão gritava que Miguel não deveria se envolver, que poderia ser arrastado ao perigo. Mas o coração pulsava, querendo romper todas as barreiras. Miguel não forçou. Sentou-se a uma mesa no canto, mas seus olhos permaneceram nela, atentos, pacientes. O peso daquele olhar quase a sufocava. Havia anos não sentia o alívio de ser vista com ternura e não com controle. Quando o movimento diminuiu, ele voltou ao balcão. Sua voz carregava emoção contida. Você sumiu sem uma palavra. Procurei por você muito tempo. Depois tentei acreditar que não queria me ver. Mas agora que a vejo aqui, você sabe a paz que isso me dá. Helena mordeu os lábios. Quis contar do inferno vivido com Tomás, da prisão disfarçada de casamento. Quis justificar o desaparecimento. Mas as palavras eram pesadas, perigosas. Se revelasse, Miguel suportaria a verdade? Respondeu apenas, quase sussurrando. A vida me levou por outro caminho. Os olhos dele brilharam, misto de dor e firmeza. Seja qual for o caminho, fico feliz por saber que está viva. A frase arrombou a porta que Helena trancara dentro de si. Lágrimas ameaçaram cair, mas conteve-se. Não podia se permitir fraquejar. Miguel não insistiu. Apenas repousou a mão no balcão, perto da dela. Helena recuou, assustada, mas o gesto deixou um vazio dolorido no peito. Havia anos, não conhecia um toque tão suave. Não precisa dizer nada hoje, disse ele, sereno. Só me deixe saber que você existe. Para mim, isso já basta. Helena ergueu os olhos. Não havia julgamento naqueles traços, apenas confiança. O coração dela vacilou. Uma parte queria fugir, esconder-se para protegê-lo. Outra ansiava por acreditar, apoiar-se, amar de novo. Quando Miguel deixou o café, Helena ficou imóvel atrás do balcão, observando sua figura desaparecer na garoa. O peito doía. A sombra de Tomás ainda rondava, mas agora, junto dela, a lembrança de Miguel brilhava viva, iluminando recantos que julgara mortos. Naquela noite, no pequeno quarto da pensão Estrela, Helena se sentou à janela, apertando contra o peito o cravo seco que guardava. Reviu os olhos de Miguel, o tom da voz, a ternura nos gestos.
As lágrimas caíram misturadas a um sorriso trêmulo. Em meio ao medo persistente, uma nova esperança nascia. Miguel havia voltado. E embora não soubesse o que isso traria, seu coração murmurava: talvez, desta vez, eu não precise lutar sozinha. Sintra ainda cheirava a terra molhada depois da tempestade da véspera. As ruas de pedra refletiam a luz amarela dos postes como milhares de cacos de espelho. Helena caminhava apressada do Café Aurora de volta à Pensão Estrela, a mente em turbilhão. O reencontro inesperado com Miguel não lhe deixara dormir. E durante todo o dia o coração não se aquietara um instante sequer. As lembranças vinham em ondas. O riso dele às margens do Tejo, a mão firme segurando a sua sob a sombra das árvores, a promessa sussurrada ao pôr do sol. Anos tentando apagar, mas bastou um olhar, e tudo voltou como enxurrada. Junto com a emoção, vinha o medo. Tomás ainda estava lá fora, como fera à espreita. Se descobrisse que Miguel voltara à sua vida, usaria isso como arma. Helena abraçou os ombros, respirando em soluços. Não posso arrastá-lo para o perigo. Não posso. Naquela noite, quando limpava a última mesa do café, a campainha soou. Levantou os olhos e o coração parou. Miguel estava à porta, o casaco escuro marcado pela chuva. O olhar era intenso, mas não exigente. "Posso te acompanhar até em casa?" perguntou. A voz grave, suave. Helena hesitou. O instinto gritava para negar, manter distância. Mas os olhos dele calaram a recusa. Apenas acenou. Saíram à rua. A chuva caía miúda, molhando os cabelos dela. Miguel abriu o guarda-chuva grande, inclinando-o para o lado dela, deixando o próprio ombro exposto. O gesto simples fez o peito de Helena se apertar. Havia anos ninguém a protegia assim. Caminharam pelas vielas, passos compassados com o som da chuva. O silêncio entre eles não era incômodo, mas carregado de memórias. De repente, Miguel parou sob uma árvore, baixou o guarda-chuva e a fitou. "Sei que você tem motivos para se calar, mas preciso dizer, nunca deixei de pensar em você. Em cada conquista, em cada alegria, havia sempre um vazio, e esse vazio tinha o seu nome." As palavras se misturaram ao som da chuva, ao compasso desordenado do coração dela. Lágrimas se confundiram com as gotas frias no rosto. Miguel deu um passo, sem tocar, apenas murmurando: "Não precisa me contar tudo, mas não me expulse da sua vida de novo." Helena estremeceu. O coração implorava para abraçá-lo, revelar tudo, mas uma voz interna gritava: "Se ele souber, se Tomás descobrir, ele não estará a salvo." Num sussurro quebrado confessou: "Vivi tanto tempo no escuro, que temo que a luz derrube tudo." Miguel a olhou, olhos ardendo no meio da chuva. "Então me deixe atravessar a escuridão com você." Helena ficou imóvel, o coração batendo tão forte que acreditava que ele podia ouvir. As palavras dele eram bálsamo e lâmina ao mesmo tempo. Nunca se permitira sonhar com salvação. Agora, diante dela, queria fugir e, ao mesmo tempo, se render. "Miguel", disse trêmula, "você não sabe o que passei. Se te envolver, será perigoso." Ele se aproximou mais, firme, sem medo. "E se for, acha que vou recuar? Vivi anos me arrependendo de ter deixado você desaparecer. Não vou repetir o erro." As lágrimas desciam misturadas à chuva. Helena queria gritar que Tomás era implacável, que destruía quem cruzasse seu caminho. Mas o olhar de Miguel, cheio de decisão, a impedia. Virou o rosto, olhando as pedras molhadas da rua. O mundo lá fora seguia distante, mas naquele instante só havia eles dois. A mão dela apertava a alça da bolsa, os dedos gelados. Miguel avançou mais um passo, parando diante dela. Não a tocou, respeitou o espaço. "Não preciso saber de tudo agora. Só quero que acredite. Você não está sozinha." Um soluço escapou. Sozinha era a palavra que a acorrentara por anos. Agora ouvia o contrário, e o muro dentro dela começou a rachar. Levou as mãos ao rosto, mas Miguel as afastou com delicadeza, envolvendo seus dedos frios nos dele. "Você já carregou dor demais", sussurrou. "A partir de agora, deixe-me carregar junto." E então Helena cedeu. Afundou nos braços dele, deixando a chuva escorrer livre. O ombro dele era firme, o calor atravessava o tecido encharcado. Chorou sem controle, não só de dor,
mas de libertação. Pela primeira vez em anos, permitia-se ser frágil nos braços de alguém. Miguel a segurou em silêncio. Sabia que às vezes o consolo maior está no silêncio. A chuva os envolvia, criando um refúgio onde passado e futuro se encontravam, onde só existiam dois corações reencontrando-se. Quando a tempestade amansou, Helena ergueu o rosto, olhos vermelhos. Não posso prometer nada, não sei o que será do amanhã. Ele enxugou-lhe a lágrima com a ponta dos dedos. Não preciso de promessas, só quero estar ao seu lado hoje, e se puder, amanhã. E depois, um dia de cada vez. Helena o encarou. Naquele olhar percebeu. Miguel não era apenas lembrança, era o presente, a mão que a segurava em meio à tormenta. E mesmo temendo, o coração dela já começava a responder. Ficaram ainda um tempo sob o beiral, até a chuva cessar por completo. Voltaram juntos, e a cada passo Helena sentia que não caminhava mais sozinha. Miguel seguia calado, mas sólido ao seu lado, como muralha contra o vento. Naquela noite, deitada em seu quarto, Helena não conseguiu dormir. Mas pela primeira vez a vigília não era de terror, e sim de expectativa. As palavras dele ecoavam, misturadas ao calor de seu abraço, e, antes de adormecer, sussurrou: talvez eu não esteja mais sozinha. Depois da noite chuvosa e da confissão, o mundo de Helena parecia menos pesado. As manhãs rumo ao Café Aurora já não eram passos solitários. Cada pedra da rua parecia mais leve. Miguel surgia com frequência no café, às vezes apenas para pedir um expresso e folhear o jornal, mas seus olhos a acompanhavam, como se fossem um compasso silencioso alinhado ao dela. Mas o consolo durou pouco. Dias depois, sinais estranhos começaram a aparecer. Numa tarde, enquanto limpava mesas na varanda, Helena percebeu um carro preto parado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor desligado, imóvel como fera em vigília, pensou ser acaso. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo, no mesmo ponto. Um arrepio percorreu-lhe a pele. As mãos tremeram no bandejamento. Recordações emergiram. Tomás a observando à distância, sufocando-a sem precisar se aproximar. O carro negro era o fantasma desse olhar, materializado diante dela. Beatriz notou a tensão, aproximando-se com suavidade. Está bem, Helena? Sim, só um pouco cansada, respondeu rápido, escondendo o pânico nos olhos. Naquela tarde, não conseguiu se concentrar. A cada saída para a varanda, sentia-se perfurada por um olhar invisível vindo do carro. Só respirou quando ele partiu. Na pensão, ao chegar, encontrou um envelope branco sob a porta. O coração disparou. Dentro, uma fotografia. Ela, diante do Café Aurora, sorrindo sem jeito, segurando a bandeja. Embaixo, rabiscado em tinta preta. Sempre sei onde você está. Helena caiu sentada, o papel escorregando das mãos. Não precisava de assinatura. Era Tomás. O chão pareceu ruir. Dias de falsa paz quebraram-se como vidro. As lágrimas vieram em torrente. Não temia apenas por si, mas por Miguel. Se Tomás descobrisse a presença dele, imaginava o castigo cruel que viria. Aquela noite foi interminável. Cada ruído no corredor lhe parecia passo inimigo. Cada sombra, o rosto de Tomás. Na manhã seguinte, Miguel já a esperava no café. Vendo-lhe os olhos vermelhos e a palidez, levantou-se de súbito. Helena, o que houve? Ela quis negar, mas a voz se embargou. As mãos se crisparam até ficarem brancas. Finalmente, num fio de coragem, sussurrou. Ele me encontrou. Miguel congelou, depois a puxou para a mesa. O olhar, de costume tão terno, agora era lâmina. O que ele fez? Tremendo, Helena tirou do bolso a foto, colocando-a diante dele. Miguel a fitou, o maxilar travado. Respirou fundo, tentando domar a fúria. Ele está te vigiando. Isso prova que não desistiu. Helena cobriu o rosto, soluçando. Achei que Sintra seria longe o bastante, mas ele sempre me acha. Miguel, se souber que você, ele não vai me tocar. Miguel a interrompeu firme. Mais importante, você não vai enfrentar isso sozinha. Já sofreu demais. As lágrimas agora misturavam desespero e gratidão. Você não entende, Miguel. Tomás tem dinheiro, homens, poder. Para ele, vidas não valem nada.
Miguel segurou-lhe os ombros, obrigando-a a encará-lo. Sou advogado, Helena. Já enfrentei homens como ele. Dinheiro compra muito, mas não compra justiça quando há determinação. Não vou permitir que ele destrua você de novo. As palavras foram como tocha em meio à noite. Ainda trêmula, ela encontrou um fio de fé no brilho dele. Nos dias seguintes, a tensão não cedeu. O carro preto surgia e desaparecia, como sombra à espreita. Miguel passou a acompanhá-la em cada trajeto, da pensão ao café, do café à pensão. Em Lisboa, acionou colegas de confiança, preparando-se para um embate legal. Beatriz, discreta, percebeu. Uma noite, ao vê-la lavar xícaras, pousou-lhe a mão no ombro. Não preciso saber detalhes. Só quero que saiba. Este lugar será sempre abrigo para você. Helena apenas assentiu, a garganta apertada. Então, numa madrugada silenciosa, o telefone da pensão tocou. O som ecoou como golpe. Tremendo, Helena atendeu. Do outro lado, a voz que congelava seu sangue, pensou que poderia se esconder para sempre, era Tomás. Você me fez perder tempo demais, murmurou. A frieza cortante, mas transbordando ódio. Volte. Antes que eu precise lembrar, lá qual é o seu lugar. Helena deixou o fone cair. Escorregou pela parede, as pernas sem força, o coração em disparada. Aquelas palavras eram maldição eterna. Minutos depois, Miguel chegou. Ao vê-la em prantos, agarrou-a contra o peito. Ele ligou? Ela apenas acenou, incapaz de falar. Miguel apertou-a nos braços, firme, a voz dura. Então acabou a fuga. Não vamos só correr, vamos enfrentá-lo. Helena ergueu os olhos marejados e viu no rosto dele o fogo da decisão. Pela primeira vez em anos, a escuridão não a engolia inteira, mas sabia, no fundo, a verdadeira batalha estava apenas começando. No dia seguinte, Sintra parecia ter perdido a serenidade habitual aos olhos de Helena. As ruas de pedra brilhavam ao sol, o riso das crianças enchia a praça, mas tudo parecia coberto por um véu de tensão. Caminhando ao lado de Miguel, cada carro que passava a fazia estremecer. Diante do Café Aurora, Miguel segurou-lhe a mão. Você não pode mais deixar que ele controle cada passo seu. É hora de decidir, continuar fugindo ou se levantar para enfrentar. Helena silenciou. A ideia de enfrentar a deixava sem ar. Sobreviver até então significava correr, esconder-se, calar. Agora, Miguel falava de confronto, algo quase inalcançável. Mas nos olhos dele havia firmeza, não tolerância à fuga. Dentro do café, Beatriz observava em silêncio. Quando Miguel saiu para encontrar um colega, ela puxou Helena para uma mesa. Não sei os detalhes, mas vejo que você vive no medo. Filha, às vezes o silêncio não salva. Mais cedo ou mais tarde, a verdade bate à porta. A questão é, você a recebe como vítima ou como sobrevivente? As palavras atravessaram Helena como agulhas. Baixou a cabeça, apertando o avental. Beatriz tinha razão. Fugir não era liberdade. Mas teria forças contra Tomás? Naquela tarde, Miguel a levou a um escritório em Lisboa. Paredes brancas, mesa de madeira, pilhas de processos. Sobre a mesa, ele espalhou fotos e bilhetes ameaçadores. Falava firme com o colega advogado, citando artigos e medidas que Helena nem conhecia. Cada frase era como escudo erguido ao redor dela. Podemos pedir uma ordem de proteção de urgência, explicou, voltando-se para ela. Mas é preciso que você fale oficialmente. Sua voz precisa estar registrada, não apenas as provas. Helena tremeu. Contar tudo parecia insuportável. O estômago se revirava. Mas Miguel segurou-lhe a mão, aquecendo-a. Você não está sozinha. Estarei com você a cada minuto. Nesse instante, Helena compreendeu que a verdadeira escolha não era apenas enfrentar Tomás, mas também a si mesma, quebrar o silêncio, dar voz à própria história. Naquela noite, abriu o caderno e escreveu: Meu nome é Helena Duarte. Fui prisioneira em um casamento com Tomás Vilhena. Escrevo estas linhas para provar que não ficarei mais em silêncio. Cada palavra era uma ferida aberta, mas também uma semente de liberdade. Na manhã seguinte, foi com Miguel ao Tribunal de Lisboa. O edifício antigo, escadarias de mármore, corredores frios. Helena subiu os degraus como quem escalava montanha, as mãos suadas agarrando a pasta de documentos.
Na mente, as vozes de Tomás ecoavam. Você nunca escapará. Você é minha. Miguel caminhava junto, a mão leve em suas costas. Lembre-se, Helena, você não faz isso só por si. Faz também pelos anos que lhe roubaram. Na sala do juiz, sentou-se diante de um escrivão de cabelos grisalhos. Ele perguntou datas, lugares, detalhes de agressões e ameaças. Helena gaguejava, a voz falhava, mas Miguel segurava firme sua mão, esperando cada pausa. Sempre que ela quase desistia, ele assentia em silêncio, lembrando: estou aqui. Por fim, as palavras romperam. Eu quero pedir uma ordem de proteção urgente. Não quero mais ficar calada. O silêncio caiu por um segundo. O escrivão anotou, com seriedade. Helena sentiu-se como quem escalara um penhasco. Suava, mas dentro do peito uma chama nascera. Ao sair, parou nos degraus do tribunal. O vento de Lisboa agitava-lhe os cabelos. Olhou a praça movimentada, cheia de gente comum, e pela primeira vez em anos, sentiu que pertencia àquele fluxo. Miguel se aproximou, murmurando: você escolheu, Helena. Escolheu falar. Ela o encarou, lágrimas brilhando junto a um sorriso contido. Ainda tenho medo, mas, pela primeira vez, não me sinto impotente. À noite, de volta a Sintra, abriu o caderno e acrescentou: hoje enfrentei. Amanhã continuarei. A luz amarela iluminava a página. Fechou os olhos, respirando fundo. O medo ainda estava ali, mas agora caminhava ao lado de uma força nova. Helena sabia. A guerra não estava vencida. Tomás não cederia facilmente, mas ela havia escolhido o caminho sem retorno. Os dias seguintes em Sintra pareciam mais densos, como se o ar guardasse a expectativa de uma tempestade. Helena vivia entre tensão e esperança. Depois de apresentar a denúncia, sabia que Tomás já havia recebido a notícia. Cada toque do telefone, cada rosto estranho na rua, soava como presságio. Mas, curiosamente, o medo não a devorava como antes. Ele ainda existia, mas ao lado dele agora havia outra força. A certeza de que desta vez não estava sozinha. Miguel era sua sombra luminosa. Acompanhava-a ao trabalho, trazia-a de volta, partilhava noites na pequena casa dele, sob a luz suave do abajur. Ali, Helena falava das madrugadas em que o eco dos passos de Tomás no corredor a fazia tremer como criança. Contava da primeira vez que ele a bateu, da primeira vez que riu da sua dor. Cada palavra feria de novo, mas Miguel não a olhava com pena. Via nela resistência, não fraqueza. Você sobreviveu a tudo isso, disse, apertando-lhe a mão. É muito mais forte do que imagina. Helena ficou em silêncio. Para ela, sobreviver sempre significara apenas continuar existindo. Com Miguel, sobreviver ganhava outro sentido. Resistir já era uma vitória. Uma tarde, após fechar o café Aurora, Beatriz a chamou. Sobre a mesa, colocou um delicado véu branco de renda. Foi o véu de casamento da minha mãe, disse sorrindo. Quero que fique com você. Não como lembrança de matrimônio, mas como símbolo de um novo começo. Helena segurou o tecido leve como asa de pássaro, os dedos trêmulos. Não sei se mereço. Você se ergueu das trevas com coragem, respondeu Beatriz. Se isso não basta para merecer um recomeço, nada basta. Com o véu contra o peito, Helena permitiu-se, pela primeira vez, sonhar com um futuro não só marcado por medo, mas também por esperança. Naquela noite, sob o céu estrelado de Sintra, sentada na varanda ao lado de Miguel, ele a olhou demoradamente. Não prometo apagar suas cicatrizes, disse em voz baixa, mas prometo estar ao seu lado, para que nunca mais enfrente nada sozinha. As lágrimas de Helena brilharam sob as estrelas. Ela assentiu. Descobria, enfim, que amor não era jaula dourada. Como Tomás havia pintado, era par de asas. O dia do julgamento chegou. O céu pesado, ameaçando chuva. Helena vestia um simples vestido azul claro e sobre os ombros o véu de Beatriz. Cada passo até o tribunal era uma batalha contra o medo. Mas ao contrário de antes, caminhava de mãos dadas com Miguel, sustentada pelo olhar firme dele. Noxoló, encontrou Tomás. O mesmo terno impecável, o mesmo olhar arrogante, o mesmo sorriso de desprezo, mas algo mudara. Antes, um só olhar bastava para despedaçá-la. Agora, via-o não como soberano absoluto,
mas como réu. Chamaram-na a depor. As pernas tremiam. Miguel acenou com a cabeça, transmitindo-lhe coragem. Helena respirou fundo e começou. Falou dos anos de controle, das noites de ameaça, das marcas na pele. A voz vacilava, mas ganhava clareza a cada frase. As lágrimas escorriam, mas ela não abaixava os olhos. Fiquei em silêncio por tempo demais, declarou. A voz embargada, porém firme. Mas hoje escolho falar. Não pertenço a ele. Pertenço a mim mesma. A sala mergulhou em silêncio. Tomás riu de canto, mas pela primeira vez, Helena percebeu. O riso era vazio. Ao sair do tribunal, os raios do sol romperam as nuvens. O vento de Lisboa agitou seus cabelos, inspirou fundo e sentiu o peso se desfazer. A guerra legal ainda continuaria, mas naquele instante ela já vencera a si mesma. Miguel a envolveu nos braços. Você conseguiu, Helena. Está livre. Ela ergueu o rosto e, nos olhos dele, viu refletido um futuro que nunca ousara sonhar, sem correntes, com amor verdadeiro. O tempo passou. Sintra retomou o ritmo habitual. O Café Aurora seguia repleto de clientes. Beatriz sorria serena atrás do balcão. Mas para Helena, tudo mudara. Já não caminhava como fugitiva, e sim ereta, olhar iluminado. Numa noite de luzes acesas na praça, Miguel tomou-lhe a mão. Tirou do bolso uma aliança de prata simples. Não prometo uma vida sem dificuldades, mas prometo atravessar cada uma delas ao seu lado. Quer seguir este caminho comigo? As lágrimas vieram, mas acompanhadas de sorriso. Quero, Miguel. Os sinos da igreja soaram. Crianças riam correndo pela praça. Helena ergueu os olhos para o céu aberto. Pela primeira vez, não se sentia apenas sobrevivente, mas livre. Sabia que ainda viriam provas, mas agora não tinha medo, pois em suas mãos carregava o amor verdadeiro, não aquele que aprisiona, mas o que sustenta e liberta. E olhando para as estrelas, murmurou: finalmente, estou livre.